Olá, professor Imbiriba. Aqui é o José Walter. O meu trabalho é sobre o termômetro digital DS18B20 e a minha equipe sou eu e o José Holanda. Eu vou mostrar aqui o código que eu fiz para o trabalho que a gente fez e vou mostrar o circuito funcionando aqui. Vou começar com a rotina DSWD, que é a rotina responsável por ler a temperatura. Ela faz todo o protocolo OneWire e ela lê um valor da temperatura como um valor binário de 16 bits, em que os 4 bits menos significativos representam a parte fracionária e os 12 bits mais significativos representam a parte inteira. Desses 16 bits, o byte menos significativo é guardado no endereço 30 e o byte mais significativo é guardado no endereço 31. Como pode ser mostrado aqui, ó. O WWD-LSB é o endereço 30 e o WD-MSB é o endereço 31. Após esses valores serem guardados nesses endereços, é chamada a subrotina trans12. Essa rotina basicamente vai acessar esses dois endereços, vai pegar o valor inteiro do número e vai dividir esse valor por 10, o valor inteiro. E dessa divisão, o resultado representa as dezenas do número, que é armazenado no endereço 42, e o resto dessa divisão representaria a unidade do número, que é guardado no endereço 43. Então, a minha função de mostrar no display, basicamente, ela acessa esses dois endereços, o 30 e o 31, aliás, o 42 e o 43, e ela chama a função convert para converter esses valores para serem mostrados no display, lá na tabela dos valores para serem convertidos. Ela envia esse valor convertido já para o barramento de dados e seta a porta do dígito, que é para aparecer, e depois chama o delay. É basicamente isso que ela faz. Eu coloquei aqui também uma verificação para saber se o valor é negativo, aqui para verificar o sinal. Eu verifico se daqueles 16 bits lidos, se os 4 bits mais significativos forem 1, quer dizer que o valor foi invertido. Se ele for invertido, ele é negativo, por causa do complemento de 2. Então, se forem todos forem 1, significa que é um número negativo. Então, quando o número é negativo, eu simplesmente só converti o número, de novo, usando o complemento de 2, para o número que ele é o equivalente dele positivo. E fiz a mesma coisa. Chamei a função convert, enviei para o barramento, setei a porta e chamei o delay. Também coloquei um código aqui para o sinal de menos, para cada vez que o número for negativo, o sinal de menos aparecer no display. Para enviar para o terminal virtual, eu fiz basicamente a mesma coisa, só que ao invés de enviar para o barramento de dados, eu acessei os valores naqueles endereços 42 e 43, somei com 30 para obter o código ASCII do dígito e enviei para o SBuffer e chamei o delay. Fiz a mesma verificação, aquela mesma verificação se é um número negativo ou positivo. Então, está funcionando aqui da mesma forma, funciona para os dois tipos de valores, negativo e positivo. E aí eu queria explicar só mais como eu fiz para converter o valor fracionário de binário para decimal, porque o valor fracionário é medido dessa seguinte forma. A posição 0, aí conforme ele vai passando do ponto decimal, vai diminuindo até a posição aqui, menos 1, menos 2, menos 3. Então, o valor equivale a 2 elevado a menos a posição. Por exemplo, aqui equivale a 2 elevado a menos 1, que é 0,5. Aqui equivale a 2 elevado a menos 2, que é 0,25. Aqui é elevado a 2 a menos 3, que é 0,125, e assim por diante. É assim que os números fracionários são representados em binário. Por exemplo, o 0,2 seria representado pelo 4. Por quê? Aqui no 4, se esse número fosse 4, essa configuração, seria o 1 aqui, ó. Se fosse 1 aqui, seria 0,25. Como eu estou lendo só tem uma casa decimal, que seria essa aqui da frente, já serviria para mim, porque eu precisaria do 2, que é o que eu quero. Ou, por exemplo, no 3. Se fosse no 3, o 3 seria o 5, porque seria o 1 aqui e o 1 aqui. E iria somar esse valor,
que é 0,25, mais esse valor aqui, que é 0, mais 0,0625. Que dá exatamente 0,3125. Como eu só vou precisar dessa primeira casa decimal, já que o termômetro tem uma precisão de uma casa decimal só, esses números já serviriam para mim, porque o que eu queria era o 0,3. Então, no meu código eu apenas vejo qual é o valor da parte fracionária, e dependendo do valor eu apenas converto para o número decimal que essa parte representa. E é assim que eu fiz para o número decimal aparecer o número correto no display. E aqui por último, eu queria mostrar apenas essa verificação que eu coloquei no começo do código. Essa verificação verifica, né, se a temperatura mudou. Porque eu estava tendo um grande problema no terminal virtual, porque ele imprimia várias vezes a mesma temperatura, mesmo sem a temperatura mudar. Então, a cada rodagem, cada leitura do valor, eu guardo o valor da temperatura e depois eu comparo com o valor da próxima rodagem. Se os valores forem iguais, ele não imprime nada. Agora, se os valores forem diferentes, ele imprime a nova temperatura no terminal virtual. Vou mostrar aqui, ó. Tá aqui a leitura, só lê uma vez a temperatura, que é 1.3, tá aqui também sendo mostrado no display. Aqui se eu mudar, ó, ele aparece de novo, porque a temperatura mudou. Então, um novo valor vai ser exibido aqui na terminal virtual. E aqui para os números negativos também, deixa eu colocar aqui. Tá aqui um menos 0,7. Então, para os valores positivos, cadê? Os valores negativos está tudo funcionando também. O valor lido de forma correta. Cada vez que atualiza o dígito é mostrado no display. Então é isso, professor. Muito obrigado.